Olá, seja bem-vindo aqui ao Fim de Tarde com o Editor. Lembrando, use a máscara, tá certo? Muito boa tarde para você. E hoje, infelizmente, as notícias não são lá das melhores, tá certo? Primeiro eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo, né? E em nome dele, a todos os bombeiros do Paraná inteiro, quero mandar um abraço para o capitão Luiz Eduardo Zarpelon, que é o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Toledo. Hoje é o dia do bombeiro, né? Inclusive foi o destaque aí do Jornal do Oeste de hoje. Então, um grande abraço, parabéns a todos os bombeiros e bombeiras, né? Homens e mulheres que servem ao Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. E aqui em Toledo, nós realmente temos uma corporação que é muito parceira da sociedade, muito parceira da comunidade. Então, quero começar o programa de hoje com essa homenagem, né, se eu posso dizer assim, com esse grande abraço aí para todos os bombeiros, tá certo? Bom, vamos começar a dar os ois aqui. Givanildo Pedro, a Andressa Butchels, Rosana de Fátima, a Márcia Andréa Reis. Ai, que saudades de uma notícia boa. Ô Márcia, eu também, né? Mas ontem eu dei, né, duas boas notícias aqui, né? Ana Paula de Lagnolo, Rosana de Fátima, oi, boa tarde. A Rose Salles do Nascimento, a Iria Maria Eide Mosman, boa tarde. A Ilma Todeschini Albano, o Gerson Faustino, boa tarde. A Eliane Samuel Menin, a Catiele Nascimento, a Patrícia Oliveira, Mara Severo, nossa super fã, Ana Cláudia Pfeiffer, Mali Rosbach, oi Mali, nossa super fã, Márcio, a Dani e a Bia lá de Ouro Verde do Oeste. Estavam sem notícias, lá estavam sem internet. Eu vi, mas vocês deram uma sumida aí, né? Então, lá em Ouro Verde do Oeste, também o temporal deixou o pessoal lá sem internet, tá? Muito bem. Olha, gente, hoje, quinta-feira, né, dia 2 de julho, nós tivemos aqui 86 novos casos de Covid-19 confirmados em Toledo. É isso mesmo que você ouviu, 86 novos casos. Chegamos à marca de 1.410 casos em Toledo, tá? Boa tarde para André Rodrigues, César Augusto Fedel, boa tarde, nosso superfã, Gerci Tenório, Márcia André Reis, parabéns para o Sebastião Luiz, também bombeiro aposentado, hoje colega na Imobiliária Ativa. Que legal aí, parabéns então, Sebastião. Obrigado, Márcia, pela lembrança aí. Edson Ferreira, Elisângela Silva, Adriana Garcia, Luiz Bazei, Sandra Souza, hoje conseguiu chegar a tempo. Obrigado, Sandra, um abraço para você, que as crianças também não devem estar dando moleza aí não, né, Sandra? Hoje, cara, o trio aí é barra pesada, né? Brincadeira. Um beijo nas crianças aí. Jean Zene, Amara Severo, superfã, senhor amado, quando as notícias vão melhorar? Infelizmente, Mara, só quando as pessoas realmente tiverem consciência de que nós estamos passando por um momento gravíssimo, né? E é necessário a adoção de algumas medidas mais conscientes. Rosane Guerra, boa tarde. A Silvia Letícia Carvalho, a Terência Denise Rodrigues, a Rosângela Engelsink. Renato Schuch, boa tarde. Quais as novas para hoje, Márcio Pimentel? As novas são velhas, né? Mais e mais casos, Renato. Ana Paula Helena Sartori, nossa super fã. Alicia Terezinha Santos, boa tarde. Regina de Souza. Paulo Slapak, a gente pergunta, você não responde as dúvidas. Você me indicasse qual foi a dúvida que eu não respondi. Eu tenho procurado responder todo mundo aqui com muita paciência, às vezes falo 2, 3, 4 vezes sobre o mesmo assunto. Então, Paulo, eu sinto muito, né? Se eu não respondi as suas dúvidas, eu não sei mais o que eu posso fazer então, tá certo? Manda a sua dúvida aí, se eu puder eu respondo, né? Também não sou o Clark Kent, o super-homem, para sair voando e ter visão de raio-x, né, Paulo? Você me desculpa aí a franqueza, né?
mas eu tenho tido a maior paciência do mundo com todo mundo aqui, com todos vocês. Quem me acompanha aqui no dia a dia sabe disso. Falo 4, 5, quantas vezes forem necessárias aqui, não deixo de responder uma pergunta. Então, realmente, eu sinto muito, mas eu não sei mais o que fazer para te agradar, Paulo, tá? Val Araújo, Marquinhos Butchels, por que o boletim do Estado não bate com o do município? Vou te responder, já respondi isso aqui, mas vou falar de novo. O boletim do governo do Estado não bate por um motivo muito simples. O município é comunicado primeiro, depois ele repassa as informações para a Secretaria de Estado. Então, no boletim do Estado, os dados são, aspas, atrasados em relação ao do município. Por quê? Porque o trâmite é esse, o município recebe a informação e passa para o governo do Estado. Tanto que esses dias alguém me questionou porque nós do Jornal do Oeste tínhamos um número e no G1 da Globo havia outro número em relação ao número de casos de Covid. Tá, Paulo Slapak? Espero que esteja falando certo o seu sobrenome. Aí eu respondi exatamente isso. Porque a Globo, em função aí de todos os problemas que tem com o governo federal, a Globo tem feito o levantamento em cima do boletim da Secretaria de Estado da Saúde, ou das secretarias, né? A Globo pega estado por estado e faz um levantamento nacional, coisa que nós aqui, infelizmente, não temos condição de fazer. E aí há essa diferença, por quê? Porque demora pelo menos um dia para os casos. Tanto que, se você lembrar, eu, na semana passada, tinha falado aqui de óbitos que só foram confirmados pela Secretaria de Estado da Saúde no dia seguinte, tá? Então, eu já havia falado aqui, tá certo? Então, é por isso que há essa diferença entre o boletim da Secretaria de Estado da Saúde e do município. Isso não é só em Toledo, tá, Paulo? Isso acontece em todos os municípios, tá bom? Luiz Carlos Schroeder, boa tarde, Cida Borrer. A Marta Machado Camargo, a Daniela Eli Ramos, boa tarde, pensamento positivo sempre, consciência e empatia vamos conseguir. Tomara, Dani. Luiz Sebastião da Silva, grande abraço. Richelle Melo, o Celso Lacheski, a Marta Machado. Cheguei agora, tem ótima notícia? Não, Marta, hoje infelizmente a notícia não é boa, né? Nós temos aí 86 novos casos, tá? Maria Plácido, Claudinei Dias, Regina de Souza. O que sabe sobre a mulher que morreu no Bom Jesus? Ela tinha 27 anos e estava grávida. Tem uma amiga que trabalha lá. Foi a Covid e foi ontem. Regina, até agora não recebi nenhuma informação oficial. Eu estou até entrando em contato aqui com o pessoal da Prefeitura de Toledo, mas para mim aqui até agora não chegou nenhuma informação. Talvez você esteja sabendo que a sua amiga trabalha lá e deve ter comentado, mas até o momento não chegou, tá, Regina? Mas já estou aqui correndo atrás dessa informação, então logo fique sabendo, eu entro em contato aqui com vocês, tá bom? José Pimentel, meu papai, minha mãe, a Dona Odete assistindo lá em Curitiba, a jornalista Edna Nunes, boa tarde. A Dani e o Márcio, eu admiro sua paciência, pois às vezes as perguntas são repetitivas e você as responde novamente. Eu acho que é a nossa obrigação aqui, né, enquanto jornalista, tentar passar as informações para as pessoas. Infelizmente, nem todos têm essa visão, né? E acham que... Eu repito aqui, ó, eu não sou médico, não sou técnico de saúde, não trabalho na prefeitura, não sou secretário de saúde, não sou secretário de comunicação, sou um jornalista que procuro fazer o meu papel, dentro das informações oficiais que eu recebo, tá certo? Gerson Faustino, Márcio, você é a nota 10, estamos sim bem informados através das suas lives, infelizmente nem Jesus agradou a todos, é verdade, né? E a Bruna também, né? A Bruna tem feito um trabalho fantástico pela manhã aqui, quem acompanha a Bruna, e muitas pessoas acompanham de manhã e à tarde. A Bruna também tem respondido todas as perguntas e sido bastante paciente e pacienciosa com as perguntas. O Lorival Neves Júnior, boa tarde. Claudinei Dias, sei que seu foco é Covid, mas e a dengue, foi erradicada? Ô Claudinei, esses dias nós soltamos uma matéria, eu até comentei aqui rapidamente que o Fumacê em Toledo, ele deu resultado, entrou na fase 2, inclusive na semana passada
O Fumacê esteve lá no Jardim Gisela, que é a região onde eu moro aqui em Toledo, né? E os números da dengue têm ficado controlados, tá? Pelo menos a informação que eu recebi, que ninguém havia contraído dengue nos últimos dias e que a ação do Fumacê foi providencial para isso. Evidente que as condições climáticas também ajudam, né, Claudinei? O frio chegou e com isso a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, febre chikungunya e também do Zika vírus, ele também diminui, né? A proliferação diminui em função aí do frio. Inclusive, falando em frio, hoje estava em torno aí de 4, 5 graus hoje pela manhã aqui em Toledo, então isso também contribui, tá, Claudinei? Mas a questão do Fumacê, nós trouxemos aqui há alguns dias, eu vou até buscar de novo aqui para te informar bem certinho, tá? Vou buscar a informação aqui no nosso site, www.jornaldoeste.com.br, tá? Tá aqui, ó. Trouxemos aqui em maio, depois em junho, né, que foi a segunda etapa do Fumacê, tá bom? Tá aqui no nosso site, depois é só procurar lá. Andrei Rezende, boa tarde, Jornal do Oeste, melhor lugar de nos manter informado, parabéns a todos, né? Obrigado ao Andrei, a Erlete Baltazar, o Rosemary Anes Lazar, nossa super fã. Tenho acompanhado de Cascavel praticamente o mesmo, por isso a minha dúvida. Eu vejo no Jornal da Massa às 19h15. Paulo, então é isso que eu te expliquei, tá? Por isso que eu falei, não é só o boletim de Toledo. Todos os municípios, todos realmente têm essa defasagem entre o boletim local e o boletim da Secretaria de Estado, tá? Denise Reisen, alguma novidade sobre os decretos do prefeito e do governo? Denise, conversei com o secretário, muito boa a tua pergunta, conversei hoje pela manhã com o secretário da Fazenda aqui de Toledo, Balnei Rota, e fiz exatamente essa pergunta a ele. E a resposta foi muito clara, segue valendo o decreto do município. Toledo só não vai, ou melhor, só vai acatar essa determinação do governo do estado se ela vier através da justiça. Caso contrário, Denise, segue valendo o decreto do município. Tanto assim, tanto é verdade, que hoje, né, ontem já e hoje de novo, o comércio manteve-se aberto, as academias voltaram a funcionar. Lembrando que o comércio funciona de segunda a sexta, das 9h30 às 5h30 da tarde. 9h30 da manhã até 5h30 da tarde, tá? Sábados e domingos o comércio permanece fechado, tá? E há uma série de outras restrições, né? O toque de recolher agora é das 9 da noite às 6 da manhã, a questão das academias, tem que haver uma série de regras que as academias precisam seguir. Inclusive conversei com o secretário Balnei sobre essa questão das academias, ele disse que houve um diálogo muito grande, né? Inclusive eu participei desse processo ativamente, entrei em contato com a vereadora Janice Salvador, que é a líder do governo, integrante do COI, fiz algumas sugestões a ela para que levasse ao COI, algumas delas foram incluídas aí nessa decisão, nesse decreto, o último decreto do prefeito. A questão do comércio, do horário do comércio, né, eu também contribuí, então eu acho que é dessa forma que a gente pode contribuir para uma cidade melhor, independente de ser Toledo, Cascavel, Marechal, Palotina, Nova York, né, no Espírito Santo, onde quer que seja, dessa forma que a gente participa. Não é só criticando, né, é também dando sugestões e compreendendo os momentos que vivemos, tá bom? Edna Nunes, estamos costurando e assistindo você. Que beleza, Edna, fazendo máscara aí na Embaixada Solidária, né? Lisete Gucci, boa tarde. Quem mais? A Beatriz Neguebon, Leandro Cavazinho, que frio, tava frio mesmo hoje, né? Um abraço para vocês. Nosso super fã aqui, o Dálio Schnai, lá de Palmeira, né? Ô, Dálio, um abraço. Aqui tava frio, imagina em Palmeira, né? Meu Jesus amado. Rose Guedes, que triste, né, em relação aos casos. Jovino Zaura, Alba Rojas,
Ô Alba, admiro a paciência de vocês. Obrigado, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Os cabelos brancos vão ajudando, né? A Marta agradecendo aqui, a Márcia França, Silvane Suzane, Claudinei Dias. Que bom que temos uma doença a menos para nos preocupar sobre a dengue, né? Mas devemos continuar cuidando. É importante isso, Claudinei. Temos que continuar cuidando, tá? Nós temos realmente em relação à dengue, a dengue às vezes é muito mais preocupante do que a Covid. Claro que a Covid, em função da forma de transmissão, né, ela acaba dominando mais o noticiário, mas a dengue também é uma preocupação, principalmente depois que acabar o frio, né? Até porque nós estamos aí com chuvas regulares, né? E isso tudo interfere na questão da dengue. O Claudinei tem razão, devemos continuar nos cuidando para que a coisa não saia do controle. Até porque fumacê não é uma coisa que se consegue do dia para a noite. Existe aí uma série de trâmites a serem seguidos, né? Tem uma lista, então não é bem assim para a gente conseguir a questão do fumacê de uma hora para outra, tá certo? Tanto que esse fumacê já era para ter vindo há muito mais tempo e só foi possível agora. Um abraço para Inês Reolon, Cecília Burchait, Sandra de Souza. Eu acho que logo o Estado vai intervir, pois os casos aumentam bastante, vieram óbitos depois do decreto, então acho que logo teremos algo diferente vindo do Estado. Inclusive tem uma entrevista do secretário estadual da Saúde, Beto Preto. Ele deu uma entrevista à rádio Band News e ele disse o seguinte, né, que cada prefeito tem a responsabilidade sobre os seus óbitos. Isso em relação às prefeituras que não aderiram ao decreto. Essa entrevista hoje pela manhã na Band News lá em Curitiba. Declarações aí então do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, tá bom? Kellen Grigoleto, boa tarde. Alice Gucci, Ju Nogueira, Claudinei Dias, parabéns pelo trabalho de vocês no JO, espero que continue depois da pandemia. Com certeza, o Claudinei, a Bruna, né, sempre fazia as lives pela manhã, agora em função da pandemia a gente tem trabalhado só, a Bruna está em home office direto, né, eu que tenho vindo aqui na redação, junto com os meninos da diagramação, o Fábio e o Marcelo. Mas essas lives pela manhã, a Bruna vai continuar e eu aqui com o Fim de Tarde com o editor, também sempre dando um resumo aí de algumas notícias que acontecem durante o dia, tá bom? Helenice Santana, esse jornal é muito importante, não perco, gosto muito. Obrigado, Helenice. Luciane Klein, boa tarde. Como está sendo feita a fiscalização no comércio? Luciana, a fiscalização no comércio segue sendo feita pela Prefeitura, né? Guarda Municipal, Polícia Militar. Tá? Então essa fiscalização ela continua acontecendo, feita pelo município, tá bom? José Carlos Queiroz, Odeli Brito Zanotti, Renata Araújo, boa tarde. Gente, então vamos lá para os números, né? Então hoje, na quinta-feira, tivemos mais 86 casos, 57 através do Sistema Único de Saúde, 27 na iniciativa privada. Aí também pode acontecer essa questão da diferença de números entre o boletim da Secretaria de Estado da Saúde e o boletim do município, tá? Do SUS, 39 foram por PCR e 20 por teste rápido. Do PCR, praticamente zero mata zero, né? 20 homens e 19 mulheres, e por teste rápido, 12 homens e 8 mulheres. Na iniciativa privada, 18 por PCR, 9 homens, 9 mulheres, e mais 9 por teste rápido, sendo 5 homens e 4 mulheres, tá? Os números atualizados, então, em Toledo, chegamos a 1.410 casos, com 2.594 notificações, 764 descartados, 420 ainda em análise pelo Laboratório Central. O que isso significa? Se todos derem positivo, prestem atenção, se todos derem positivo, nós chegaremos quase a 2.000 casos, tá? Daqui a pouco eu vou explicar por que eu estou frisando isso.
Testes rápidos realizados no município, 3.784, com 319 positivos. Lembrando que nós já tivemos 18 mortes, pode ser que tenha uma 19ª, né? Eu estou aqui atrás de informação sobre essa possível morte de uma gestante hoje aí no Bom Jesus, ainda não tenho confirmação, tá? E, felizmente, temos 463 casos recuperados, tá bom? Por que eu enfatizo muito a questão dos números? Gente, a nossa população é em torno de 140, 150 mil, tá? Marta, eu já vou te responder aqui, tá bom? 140, 150 mil. Estamos com 1.420, 1.410, né? 1.410 casos, isso. Cidades como Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, que tem uma população muito maior do que Toledo, os números são muito semelhantes, em torno de 1.300, 1.400 casos. Então vejam que a preocupação ela é pertinente, por quê? Porque nós temos uma população menor e a taxa de contaminação muito maior do que em outros municípios. E está aí a prova, hoje 86 novos casos de Covid-19. Então, reforço aqui que nós temos que ter ainda mais cuidado em relação à Covid-19, tá bom? Eu estou recebendo aqui o boletim de Nova Santa Rosa, que felizmente, parabéns ao pessoal de Nova Santa Rosa, parabéns, segue sem nenhum caso ainda confirmado em Nova Santa Rosa, tá? Tem 53 casos notificados, 18 em investigação, 35 já descartados. Há 18 pessoas em isolamento domiciliar, ninguém internado, nenhuma morte, nenhum caso confirmado, evidentemente, né? Então, parabéns aí à Secretaria de Saúde de Nova Santa Rosa, ter feito um trabalho fantástico. E isso vai muito da conscientização das pessoas, tá certo? Marta Machado, ouvi na Rádio Vale Verde que a CIS vai fechar tudo segunda-feira, tomara que não em Toledo. Marta, eu não ouvi essa entrevista, então eu não sei, mas não recebi nada de Assis Chateaubriand até agora sobre essa informação que você está passando, tá? A Dilma da Luz lá de Cascavel, Leandro Salete, e aqui, Marta, vou reforçar, né? O secretário Balnei Rota da Fazenda, o prefeito Lúcio de Marque foram muito claros, só vão fechar se houver uma decisão judicial. Caso contrário, mantém funcionando como tem sido feito desde ontem, tá bom? Leandro Salete, boa tarde. A Franciele e o Fernando Muraro, boa tarde. J. Martins, tá lá na feira agora no Jardim Europa, Ecopagro, mais ouvindo. Ontem, né, Jota, como eu tinha dito, né, a feira do pequeno produtor retornou e isso é um ótimo sinal aqui para nós, né, que saudade da feira, até comentei isso hoje pela manhã, o Jota estava me ouvindo também, né, e fico muito feliz que as feiras retornem, mas, por favor, né, vamos ter consciência, vamos manter aí as regras para que não volte a fechar, tá bom? A Ilane Vieira, a Eleni Corveto, boa tarde. Antônio Gouveia, boa tarde. O Dálio Schnei. Aqui está muito frio, lá em Palmeira, né? Minha esposa tem familiares aqui em Toledo, que Deus nos proteja a todos. Amém, tá, Dálio? Cida Borrer, boa tarde. Gente, vamos à taxa de ocupação, então. Ela está praticamente a mesma coisa de ontem. Lá em Assis Chateaubriand, que a coisa melhorou bem, tá? Vamos ao Hospital Bom Jesus aqui em Toledo. Dos 8 leitos de enfermaria, tem 6 ocupados, a taxa é de 75%, mas não preocupa porque tem o mini hospital, que é uma retaguarda interessante. E de UTI, 16 leitos disponíveis, 11 ocupados, taxa de 68,75%, exatamente a mesma de ontem. Um abraço para Judite de Araújo Pereira, está nos assistindo também. Lá em Assis Chateaubriand, no Hospital Moacir Miqueleto, dos 14 leitos de enfermaria, somente 4 ocupados, taxa de 28,57%. E de UTI, olha que melhora boa, né? Dos 14 leitos, somente 7 ocupados, a taxa é de 50%. Então, na média, a taxa de ocupação das enfermarias aqui para a área da 20ª Regional de Saúde está em 45,45% e de UTI em 60%. Desde que esses números começaram a subir, sem dúvida, hoje é a nossa melhor média
de ocupação de UTI, o que é bom por um lado, claro, né, porque é sinal de que nós temos menos pessoas internadas, mas ainda assim é preocupante em relação ao alto número de casos confirmados que nós temos. A Jéssica Bernardelli escreveu aqui: Márcio, desculpe a palavra, mas esse nosso prefeito é muito burro. Com tantos casos aumentando descontroladamente, ele insiste em não fechar o comércio. Jéssica, respeito tua opinião, claro, né, como eu digo, que aqui é o espaço mais democrático que nós temos, porque a gente aqui não faz defesa nem de A e nem... a Regina escreveu aqui: o óbito foi ontem. Regina, ontem a gente tinha 2 óbitos, né? Uma mulher de 44 e um homem de 40, tá? Falei aqui ontem sobre esses 2 óbitos, mas não tenho detalhes se a pessoa estava grávida ou não estava grávida, mas comentei aqui ontem sobre esses 2 óbitos que aconteceram, tá certo? E as famílias aqui, mais uma vez, as minhas condolências, meus sentimentos. Então, a Jéssica escreveu aqui, né, a nossa super fã, discordando da posição do prefeito. O que eu vou te responder, Jéssica? O argumento da Prefeitura de Toledo é que esses 10 dias... a Dilma da Luz escreveu aqui: Cascavel está respeitando, graças a Deus. Porque Cascavel não estava fechada também, né, Dilma? E esse é o argumento aqui da Prefeitura de Toledo, né? Que em função desses 10 dias que o comércio permaneceu, não só o comércio, né, várias outras atividades permaneceram fechadas, que o reflexo disso vai acontecer daqui por diante. Agora, se o número continuar subindo, eu tenho certeza de que o comércio vai fechar de novo, tá? Isso ninguém tira, seja através de um decreto municipal ou de uma intervenção da Justiça, tá? Zé Augusto de Souza, boa tarde, boas notícias, tomara que as coisas melhorem a partir de hoje, saudações, um abraço para o Zé Augusto, Eduardo Luiz Sembarski também. Eu quero trazer aqui também os números de Medianeira, e hoje eu me assustei ao ver o quanto subiu o número lá em Medianeira rapidamente, tá? O Márcio, jogador MJ7, entrou agora, e Medianeira hoje, de acordo com o boletim aqui da Prefeitura, tem 344 casos confirmados em Medianeira, o que é realmente muito preocupante, porque a taxa de transmissão do vírus em Medianeira subiu demais, e o Márcio até escreveu aqui, né? Subiu muito, né? Um abraço para o Rio de Maria Flack também. E ainda há 140 casos suspeitos em Medianeira, 603 em monitoramento, 1.033 que já receberam alta, 444 descartados e 127 já recuperados lá em Medianeira. Mariângela Todeschini, boa tarde para você também. Deixa eu pegar os números aqui de Marechal Cândido Rondon. A gente vai, de acordo com o que vai chegando aqui, nós vamos divulgando todos os números, tá? Deixa eu ver aqui. Até agora não saiu o boletim aqui de Medianeira, de Medianeira não, perdão, de Marechal Cândido Rondon, tá? Deixa eu ver aqui, eu recebo de várias cidades. Estou abrindo aqui de Maripá. Maripá o comitê gestor aí em Maripá se reuniu e definiu que não irá acatar, Maripá também não vai acatar o decreto do governo do estado, tá? Então em Maripá o comércio continua aberto, mas foram tomadas algumas medidas, tá? Então, por exemplo, lá em Maripá, o toque de recolher lá em Maripá é das 8 da noite às 6 da manhã, exceção aqueles que trabalham, evidentemente. Bares e lanchonetes, o atendimento é até às 8 da noite, mas só para retirada no local. Olha Maripá aqui, ó. Só é permitido o acesso de uma pessoa por família nos supermercados. Tá? É uma coisa que eu já briguei aqui em Toledo. Eu acho que os supermercados e o pessoal da prefeitura poderia estabelecer isso aqui também, tá? Limitar uma família, uma pessoa por família dentro do supermercado. Supermercado não é shopping center, não tem que ficar passeando não. Então fica aqui a sugestão
para que a prefeitura faça uma emenda nesse decreto aí e limite isso. E mais, eu ainda defendo que tem que ter tempo de permanência dentro do mercado. A sugestão é 20 minutos. 20 minutos dá para fazer a compra sossegado dentro do mercado, tá? E ainda lá em Maripá vão ser intensificadas as campanhas de fiscalização, tá bom? Vamos ver aqui onde é que eu parei, deixa eu ver aqui. A Marta Machado, né? Deus te abençoe, obrigado, Marta. Obrigado mesmo. Ruth Lemos, complicado. Jéssica, aqui a Ruth falando, respondendo aqui a Jéssica, né? A Salete Barella, a Elair Segielski, boa tarde. A Rosângela de Jesus, a Viviane Damlung Comarela, escreveu aqui, deixa eu abrir aqui. Boa tarde. O problema é que o povo ainda não está consciente. Eu acho que tudo isso é brincadeira. Olha o total de população de Toledo para Cascavel, e Toledo em um mês passou de 1.000 casos. Cascavel em 3 meses está com 2.000 e pouco. Então a culpa é da população mesmo. Eu concordo com a Viviane, a culpa é da população. A Sula Tonel Felipe, Márcio, discordo, o comércio não fechou esses 10 dias. Pois várias lojas estavam abertas e postos de combustíveis vendendo bebidas e o pessoal consumindo. Eu mesmo liguei para a guarda para denunciar e nada foi feito. Vários materiais de construção com muita gente circulando. Desculpa, mas teria que fechar tudo, não só alguns do comércio. Sula, sobre isso, 2 coisas. Primeiro, essa questão da fiscalização. Eu tenho cobrado aqui o pessoal da prefeitura, né, que não adianta pedir para as pessoas denunciarem se a fiscalização não funciona, se a fiscalização não vai nos lugares. Assim como você, eu também já denunciei, e infelizmente, né, a fiscalização tem sido falha. O segundo ponto, Sula, que você coloca sobre fechar tudo. Eu defendo essa tese, já venho defendendo desde o início, que tinha que fechar tudo, né? Mas assim, ou fecha tudo ou abre tudo. Porque e você tem razão, não fechou tudo, né? Foi um fechamento, como eu digo, assim, meia boca, né? Teve gente que fechou, teve gente que não fechou. Então eu concordo com você, defendo isso aqui. Agora, já que não dá para fechar tudo, então vamos abrir tudo com restrição, mantendo um horário menor que permita, né, uma fiscalização um pouquinho mais intensa. E é isso que tem que acontecer, uma fiscalização mais intensa. Essa fiscalização, como você bem apontou aí, é que tem sido falha em Toledo. E talvez por isso o alto número de casos aqui nas últimas semanas, tá? Obrigado pela tua participação. A Sandra de Souza, verdade, Márcio, sobre os mercados, muito bem colocado. Todo mundo já reclamou e nada muda. Infelizmente é isso, né? Gente, eu quero falar aqui também um assunto que é de extrema importância, né? Houve a votação ontem na Câmara Federal sobre a proposta de emenda constitucional que adiou, então, as eleições. As eleições que seriam dia 6 de outubro, elas foram adiadas para o dia 15 de novembro, no primeiro turno, tá? E o segundo turno, que não é o nosso caso aqui em Toledo, mas Cascavel, por exemplo, tem segundo turno, o segundo turno vai acontecer no dia 29 de novembro. Com isso, as convenções partidárias, elas deverão acontecer entre 31 de agosto e 16 de setembro, tá? O dia 11 de agosto é o data limite para a transmissão de programas de rádio e televisão apresentados ou comentados por pré-candidatos. O registro das candidaturas também passa a ser dia 26 de setembro e a campanha eleitoral passa a contar a partir do dia 27 de setembro, tá? Então, com isso, o que na prática, nós não teremos eleição em 2021, né? Não haverá prorrogação de mandato. Com isso, as cartas estão muito claras, estão na mesa, tá? Isso dá uma tranquilidade para o eleitor, para o cidadão, né, que agora sabe exatamente o que vai acontecer, né? Então a eleição será no dia 15 de novembro, tá? Anote aí, dia 15 de novembro, a eleição, tá bom? Vamos lá. O Tito de Souza Alves está nos assistindo, Silvana e Suzane, desculpe, mas a responsabilidade não é só do prefeito.
E o aumento não é só pelo fato dos comércios estarem abertos. Está aí um exemplo. Não tem um dia que os supermercados não estejam lotados. A culpa é nossa. Temos que ter consciência e parar de bater perna sem necessidade. Quem pode, fica em casa. Quem tem que saia com responsabilidade. Palavras aí da Silvana e Suzane. Muito bem falado, por sinal. Leonice Martins, boa tarde. Vai entender, quando estava algumas coisas fechadas, só critica. Agora que abre com restrição, continua criticando. O povo tem que entender que ninguém ganha com isso, nem mesmo a prefeitura, que depende também do recado das ações. As pessoas têm que entender isso. Ninguém está ganhando, o mundo inteiro está perdendo. E ninguém é obrigado a sair de casa sem necessidade, a não ser que para trabalhar. Quem pode, fica, quem não pode, se cuide, e mesmo cuidando já está difícil. Aqui a opinião da Leonice. Leonice é isso, né? Marileuza Lima, sobre a questão da diferença da Secretaria de Estado da Saúde e do município, não é que está difícil entender tudo isso, Marileuza, é o seguinte, o município recebe a informação e repassa para o Estado. E aí é uma questão, às vezes, de processamento, né, de burocracia, que demora um pouco, tá? É o trâmite que se segue. Se as coisas fossem... Tem um sistema onde se jogam os dados, né, para melhor controle, tá bom? Tito de Souza Alves, né, já falei. Rosane Kremer, boa tarde. Hoje vi muita aglomeração numa loja no centro. Não entendo como o povo não se conscientiza. Fico indignada com isso, e eu também, viu, Rosane? Hoje passei aí várias pessoas sem máscara ainda. A Luciane Kleber, para funcionar o fechamento, a região toda deveria se unir, se não vai funcionar. Sobre isso, ontem houve reunião na MOP, né, eu comentei aqui, vários prefeitos pedindo flexibilização do decreto do governo do estado. Enfim, gente, são 15 para as 6 da tarde. Eu vou... Aqui não saiu ainda o boletim de Marechal Cândido Rondon, tá certo? E vamos então, hoje tivemos mais 86 casos aqui em Toledo, fomos a 1.410, tá certo? Mantivemos os 18 óbitos, tá? E é isso. Ontem houve a votação da PEC lá na Câmara Federal e a eleição então será no dia 15 de novembro, tá certo? Gente, um ótimo fim de quinta-feira para vocês, tá? Amanhã eu volto. Lembrando que a previsão para amanhã também é de muito frio aqui na região de Toledo. Deixa eu pedir para o meu meteorologista de plantão aqui. Marcelo Rocha, qual é a previsão do tempo amanhã? Mínima de 2, máxima de 14. Mínima de 2 graus, máxima de 14 aqui na região de Toledo amanhã. Prepare os seus casacos mais uma vez. Gente, ó, grande beijo para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até amanhã.